Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de grande alegria poder estar aqui junto com os irmãos e poder compartilhar com os irmãos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, né? Estamos aí entrando num novo trimestre, esse é o terceiro trimestre de 2020. Nós vamos estudar aqui o livro de Josué, né? A revista, irmãos, ela é esta revista aqui, ó. Nós vamos utilizar a revista dos jovens. É um tema muito bom, muito importante, com riqueza de comentário para as nossas vidas, né? E o tema da revista é Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué, né? O comentarista do trimestre é o pastor Reinaldo Odilo. Ele é pastor da Assembleia de Deus em Natal, Rio Grande do Norte, né? Então nós teremos sempre aí um comentarista da Assembleia de Deus. São pessoas com capacidade para comentar e para explanar o texto bíblico para que haja um crescimento aí nos frequentadores da escola dominical, perfeito? Esse trimestre, irmãos, nós temos uma revista com 13 lições, né? Então, a primeira lição é o livro de Josué, Tempos de Conquista. É a lição de hoje, nós vamos falar algo a respeito dela. A lição de número 2 é o chamado de um líder. A lição de número 3, preparativos para a conquista. A lição de número 4, vencendo os obstáculos. Lição 5, confirmando o conserto. Lição de número 6, o encontro com Deus. Lição de número 7, derrotando o primeiro inimigo. Lição 8, a batalha contra Ai. Lição 9, os gibeonitas enganam Josué. Lição 10, as lutas dos hebreus no tempo da conquista. Lição de número 11, uma herança conquistada pela fé. Lição 12, as cidades de refúgio são estabelecidas. Lição 13, renovando a aliança. Esta revista ela é histórica, né? Mas tem lições aqui, conceitos de fé, moral, de servidão. Então, ela é muito importante para as nossas vidas, né? Precisamos aprender a exercitar a nossa fé, a sermos cada vez mais servos melhores, para que a igreja tenha suporte. Quando eu sou um servo melhor, a igreja está com um suporte, né? Quando se junta 2, 3 servos cada vez mais, isso é um suporte para que a igreja caminhe fortemente, né? Então vamos lá. A lição de número 1, o texto áureo desta lição diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Esse texto está em Romanos 8 e o verso 37. A síntese, que é a verdade prática, né? Os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. A leitura bíblica em classe, ela está em Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 6. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus, dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Queridos, o livro de Josué, ele começa aí
com a morte de Moisés, né? Isso daí está descrito aí no último capítulo de Deuteronômio, no capítulo 34, já logo no começo. Vamos pegar aqui Deuteronômio, vamos ver esse livro. Êxodo, Levítico, tá. Segura aí, Deuteronômio. É o livro antes de Josué, tá? Quem tá aí no livro de Josué, capítulo 1, só virar uma folhinha atrás, aí já vai ver. Mas diz assim o texto, Deuteronômio 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Então, irmãos, esse é o finzinho aí da vida de Moisés. Ele chega até o termo da terra prometida, ao lado do Rio Jordão, né? Então, nós vemos aí que é o pano de fundo para o livro de Josué. Tem toda essa história, todo esse contexto que vem antes do livro de Josué, né? Mostra o fim da caminhada de Moisés, do Egito para o deserto, do deserto para o Rio Jordão. E foi ali que, quando Moisés sobe neste monte aí para ver o Monte Nebo, para ver a terra prometida, e aí Moisés morre. Eu escutei o pastor Ezequiel Soares esses dias falando um dito do pastor José Wellington, e eu achei bem interessante isso. Nós vemos que Moisés, mesmo com 120 anos, ele estava com todo o vigor. E aí a vida dele ali, Deus cessa a vida dele. E aí o dito que eu quero dizer importante para as nossas vidas é: aonde Deus coloca um ponto final, nós não devemos fazer uma interrogação. Isso vem muito à nossa mente, nós às vezes não conseguimos compreender diante do falecimento, diante do passamento de alguém, e a nossa pergunta é sempre por quê? Mas nós deveríamos confiar em Deus e crer que se Deus cessou aquela vida por algum motivo, Deus sempre sabe o melhor o que fazer, é sempre a melhor solução. Para nós vai parecer coisa injusta, né? Às vezes é um parente muito próximo e aí parece uma coisa injusta, mas nós devemos confiar no julgamento do Senhor, né? O controle da vida está nas mãos do Senhor, da vida e da morte está na mão dele. Então devemos confiar no Senhor. Então aquele dito do pastor foi muito interessante para mim, foi um aprendizado. Aonde Deus colocou um ponto final, não devemos colocar uma interrogação. Mas dando continuidade, foi só para fazer menção ali o que eu ouvi, foi importante para mim. Bom, Moisés, queridos, foi usado por Deus para tirar o povo lá do Egito, né? Então, Deus conduziu o povo pelo caminho do deserto durante 40 anos. E Moisés era o líder desse povo. E em tudo, Deus foi com Moisés, dando-lhe vitória, livramento e escape durante a peregrinação no deserto. E Deus guiou o povo. E a Bíblia nos fala lá em Êxodo 13, capítulo 13, o verso 21,
porque às vezes existe uma dúvida a respeito desse acontecido, mas está lá em Êxodo 13, 21, que durante o dia Deus guiava o povo com uma coluna de nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo, e o povo, para que o povo caminhasse, né, até a terra prometida. Bom, durante esse período, queridos, o Senhor fez sinais, maravilhas e prodígios até que o povo chegou ao Rio Jordão. Então, veja bem, Deus estava conduzindo o povo, né? Então, nós vamos ver aí que, além essa parte do Êxodo aí também, mostrando essa parte histórica, contando a história, o livro de Josué, da mesma forma, também um livro histórico, onde esse livro de Josué inicia com o chamado de Josué para ocupar o lugar de Moisés, né? Josué foi chamado para ocupar uma posição. Agora, é interessante aqui a gente fazer um comentário. Por que Josué foi chamado para ocupar esta posição? Veja bem, durante esse caminho, Josué, ele sempre ficou ao lado de Moisés, né? Crendo que Deus havia comissionado Moisés, que havia chamado Moisés para aquela função. Isso é importante ressaltar o seguinte para a gente, que a fé e a obediência, ela vai gerar em nós uma capacidade dada por Deus para que a gente possa liderar. Porque aquele que não é obediente enquanto servo, ele quando for líder, ele não vai ter uma característica muito boa de líder. Então, a melhor coisa é sempre obedecer. Muitas pessoas eu vejo e elas são questionadoras demais, elas ficam perguntando isso, aquilo, não concorda com isso, não concorda com aquilo, mas às vezes não tem uma visão total do que está acontecendo, não tem um panorama maior, e aí começa a questionar por pontos específicos. E geralmente o líder que está na direção do Senhor, a melhor coisa que a gente vai fazer, nós somos chamados, então vamos obedecê-los, vamos servir aquilo, crendo que foi o Senhor que o chamou. Porque se esta pessoa que foi chamada por Deus, ela escorregar, o próprio Deus vai fazer alguma coisa, né? Vai corrigir, vai tratar com ela para que ela continue firme no propósito. Nós não precisamos tomar esse partido. Nós simplesmente precisamos ser servo. A igreja de hoje, irmãos, está precisando de servos, né? Quando eu deixo de servir ao Senhor, eu acabo me levantando como um opositor da igreja. Então, a melhor coisa é nós sermos servos, servir ao Senhor. Em todo tempo, deu a oportunidade, sirva ao Senhor. Ô irmão, faz tal coisa. Tal coisa eu não gosto de fazer. Irmãos, servir ao Senhor vai ser sempre a melhor solução. Primeiro que é Ele quem vai galardoar os seus servos, né? Então nós temos que servir, aprender a servir ao Senhor. E servir a igreja é servir ao Senhor. Bom, vamos lá, queridos. O livro de Josué, ele é dividido em 4 sessões, né? A primeira delas é a preparação para a conquista da terra. Então, lá no livro de Josué, no capítulo 3, no verso 5, veja bem, é só um versículo, só para mencionar, né? Então, vamos lá. Josué 3 e o verso 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós, né? Então, o que acontece? Deus ia fazer um milagre para que aquele povo entrasse na terra do Egito, cruzando o Rio Jordão. Então, era uma preparação do povo para que o povo santificasse. Não só para passar o Jordão, mas para aquele povo saber que eles precisavam ter uma conduta diferente do Deus que tinha conduzido aquele povo pelo deserto para entrar na terra prometida, né? Então, a primeira sessão aí do livro de Josué é a preparação para conquistar a terra. A segunda sessão, irmãos, são as vitórias que o Senhor deu ao povo na terra prometida.
né? Então, a gente aí mais para frente vai ver a primeira vitória que o Senhor concede é contra a cidade de Jericó, né? Então o povo vai lá e tem uma vitória contra a cidade de Jericó, tem lá todo um contexto, vai falar a respeito de Raabe, então nós teremos lições preciosas aí neste livro, né? A terceira sessão vai mostrar a partilha da terra entre os descendentes de Abraão, as 12 tribos de Israel. Então nós veremos aí a divisão da terra, né? Então vai mostrar como é que foi dividido e algumas particularidades dessa divisão. A quarta sessão mostra a adoração a Deus, né? Então você vai ver que este livro tem conceitos fortes para as nossas vidas, né? Precisamos ficar atento ao que o livro de Josué tem para as nossas vidas. Enquanto isso, irmãos, vai fazendo uma leitura, né? Vai devagarzinho, leia o capítulo 1, capítulo 2, até chegar ao final do livro de Josué. O Senhor tem muito para nos mostrar, né? O Senhor tem muito a dizer aí para nós no livro de Josué. São, se eu não me engano, aqui 24 capítulos no livro de Josué, dando assim esse princípio aí da vida do povo na terra prometida, perfeito? Bom, outro assim. Josué aprendeu com Moisés a ser um grande líder, né? Então, em obediência ao Senhor, aprendeu a ser um valente e corajoso. E o Senhor foi com Josué, assim como foi com Moisés. Mas veja bem, irmãos, isso não é um dito, não é alguma coisa. Você vê Josué lutando aí na batalha como um general aí na vitória contra os amalequitas, está em Êxodo 17. Vamos ler aqui esse trecho, Êxodo 17. Êxodo 17. Vamos lá. Êxodo 17, de 8 a 13. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos, homens, e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro, né? Bom, aqui, irmãos, é só para mostrar que tipo de servo que era Josué. Era um homem obediente, né? Então, ele não via dificuldade, né? Quando era apresentado um problema e solicitado que ele fosse para resolver esse problema, não havia questionamento, mas havia obediência, né? Então, era uma questão muito importante na vida de Josué, era obediência, né? Então, você vê que às vezes as pessoas querem ocupar algumas posições, mas não querem passar por outras. Para que nós consigamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, o importante, irmãos, é a obediência, né? Precisamos aprender a ser servos obedientes. No que está faltando em nós, nós temos muitas características de liderança, mas não temos características de liderados. Então, precisamos disso na nossa vida. Isso vai fazer uma diferença muito grande para nós. Aprender a ser servo, né? É aquilo que eu comentei e é um pensamento meu. Se o meu líder está cometendo algum erro, Deus vai tratar com ele, porque o chamado de Deus para ocupar as posições é Ele quem coloca, é Ele quem faz. Então, cabe a mim somente obedecer, né? Ser o servo obediente. E quem me fará prosperar é o Senhor. Bom, vamos caminhar mais um pouco aqui. O que eu falei, é uma aula curta, né? Nós não vamos entrar aí propriamente no livro. Eu vou fazer só alguns comentários
a respeito do texto bíblico que nós lemos aí para leitura em sala, mas vamos lá. Deus havia começado uma grande obra ao tirar o povo do Egito com sinais e maravilhas. Mas o povo havia apenas chegado ao Rio Jordão, não havia entrado na terra prometida. Ainda muita coisa o Senhor havia de fazer. O povo, a Bíblia diz que ele com mão poderosa e com braço estendido, ele tirou o povo do Egito, fez o povo peregrinar no deserto. Aí são algumas particularidades, por que eles peregrinaram durante todo esse período. Mas Deus estava conduzindo o povo até a terra prometida, né? Então, nós vemos que Josué, ele era um jovem ainda, quando estava como escravo lá na terra do Egito. E presenciou todos os milagres que o Senhor fez para tirar o povo do Egito, né? E na caminhada viu o Senhor sustentar o povo com alimento e saciar a sede do povo. Conviveu com a nuvem de dia e com a coluna de fogo durante a noite. Então, veja que além de servo, Josué, ele tinha fé no Senhor, né? Quando Deus chama Moisés e quando o povo sai, você vê que Moisés Josué se desponta como um servo obediente. Por quê? Porque ele cria que o Senhor tinha levantado Moisés para aquela grande obra, né? Então, durante a caminhada, Josué vai se destacando por ser um servo obediente, né? Também pelo chamado, pela fé que ele tinha no Senhor. Todas essas coisas, irmãos, elas se encaixam. Elas são como engrenagens na vida do crente, né? Obediência, fé, mansidão. E aí isso são características onde Deus quer utilizar a vida do cristão, né? Lá no deserto, esse jovem, ele já tinha essa característica. Mas hoje, irmãos, além disso, nós temos o Espírito Santo que nos auxilia. O fruto do Espírito é algo que é colocado lá e nós podemos agora evidenciar característica do Espírito Santo na nossa vida com elas, né? O Espírito Santo está dentro das nossas vidas para nos guiar, para servos, né? Para termos mais fé, ser mais obediente. Então, veja que Josué foi um jovem que estava lá como escravo, mas quando o povo é liberto, ele também vem junto. Você vê lá no texto dos espias, né? Josué foi chamado lá como um dos espias, enviado para espiar a terra. E quando eles voltam, ele creu na palavra do Senhor, e o Senhor tinha uma terra muito boa, que manava leite e mel. Tanto é que no resultado que ele traz a respeito do que aqueles lá eram como... Ele não via como gigantes, não, mas ele via como o Senhor tivesse já entregado na mão deles. Josué e Calebe, enquanto o restante dos espias, eles fizeram com terror na vida do povo. Mas Josué, crendo que o Senhor havia entregado aquela terra, eles animou o povo a entrar na terra, né? O relatório dele foi um relatório de ânimo para que aquele povo pudesse entrar. Ou seja, crendo no Deus Todo-Poderoso, que fez os sinais na terra do Egito, que conduziu o povo durante o deserto, que fez sinais, fez prodígios e maravilhas, né? Ele vendo toda esta caminhada do povo, ele cria. Quando foi para a terra prometida, sem dúvida, ele não tinha dúvidas no coração dele que o Senhor já havia entregue aquela terra nas mãos dos hebreus, né? Então, você vê que a diferença entre os líderes, ela vai se demonstrando, ou entre um e outro, ela vai se demonstrando desse jeito. Nós vemos durante a caminhada no deserto, algumas pessoas se levantando contra Moisés, algumas pessoas murmurando. Nós vemos o caso lá em que as serpentes saíram para picar algumas pessoas bem no extremo, lá onde a sombra já terminava, as serpentes apareciam ali, picavam alguém. Então, essas pessoas murmuravam contra Moisés, mas elas não sabiam que quem estava na condução era o Senhor, né? Então, Moisés
ele tinha um servo obediente que era Josué. E Josué foi levantado para estar à frente daquele povo por causa da obediência. Perfeito? Vamos aqui ao texto que nós lemos, irmãos, já para no final da aula, que é uma aula curta, né? Gostaria de falar mais, mas se eu falar muito mais aqui, eu vou invadir a aula da semana que vem. Bom, vamos lá, nós lemos aí na nossa leitura bíblica em classe, né? De 1 a 6. E sucedeu depois da morte de Josué. Opa, desculpa, estou em Juízes. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Queridos, olha que interessante. Moisés, servo do Senhor. E o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. As palavras, irmãos, elas estão patentes. Servo de Moisés. Moisés, aí Deus falando com Josué. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Queridos, não era uma sugestão de Deus. Deus não estava direcionando, Deus estava dando uma ordem. Meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e este povo. E veja, você vai ver mais para frente, que não houve um questionamento na parte de Josué em nada. Ele obedeceu. Ele seguiu o que ele havia aprendido com Moisés durante os 40 anos no deserto, né? Então, quando nós somos servos e temos a oportunidade de estar ao lado de um líder, nós podemos aprender muito. Moisés era um grande líder, um grande estadista, né? Então, Josué teve a oportunidade de aprender, um líder que estava à frente de milhões de pessoas. Não era um líder qualquer. Então, Josué teve a oportunidade de aprender com Moisés. Vamos lá. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. As promessas que foram feitas a Abraão e a seus filhos. E que Deus tinha falado para Moisés, agora ele repete para Josué. E Josué, irmãos, creu naquilo. Não houve dúvida no coração de Josué e ele obedeceu. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Queridos, não façam confusão. Ali era um período específico, um território específico já prometido, já nos planos do Senhor. Tá certo? Ninguém me inventa nada, pelo amor de Deus, de pisar aí na frente da casa de alguém e dizer que Deus vai dar aquilo lá, né? Isso daí eu tenho certeza que os irmãos são maduros para não pensar dessa forma. Mas como esse vídeo vai ficar na internet, né, vai ficar no Facebook, vai para o YouTube, não queremos causar confusão aí na mente de ninguém, tá certo? Então, aquela terra prometida para o povo, né, a Canaã prometida lá, ela é esta terra que é onde Josué pisasse a planta dos pés dele, o Senhor a daria, perfeito? Vamos lá. E aqui Deus fala ainda os termos dessa terra, né? Desde o deserto e desde este Líbano, de rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo, né? Então, veja que era uma terra já limitada, já era delimitada. Deus já estava nos planos do Senhor, era aquela terra para entregar na mão dos hebreus. Bom, irmãos, outra coisa que chama muito a atenção, né? Olha o verso 5. Ninguém se susterá diante de ti. Irmãos, aqui já é uma promessa que eu vejo ela e eu creio que consegue se aplicar, apesar de Josué ser um tipo de Cristo, mas eu vejo que esta promessa ela pode ser aplicada à igreja, né? Ninguém se susterá diante de ti. Quando a igreja souber
o poder que é dado para ela, né? Não é que nós iremos sair aí fazendo e desfazendo, não, Senhor. Na direção de Deus, do Espírito Santo, né? Na condução do nosso comandante, que é Jesus Cristo, ninguém pode ficar diante da igreja. Ninguém vai se suster diante da igreja. A igreja é poderosa. Quando nós entendermos isto, irmãos, a igreja maravilhas nesta terra, né? Será exatamente aquilo que o Senhor quer para ela. Bom, vamos lá. Então, 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Queridos, veja que essa é uma promessa que Deus faz na vida de Josué. Ele nunca ia deixar Josué e nem desamparar. Irmãos, como é bom estar debaixo da promessa do Senhor, né? Porque nós temos um Deus que é fiel e pode cumprir isso nas nossas vidas, né? Está debaixo da bênção de Deus, né? Não ser abandonado nem desamparado pelo Senhor. Assim é a igreja, irmãos. A igreja não é desamparada, ela não é abandonada pelo Senhor. Ele está sempre com a igreja. Mas olha aqui o que ele diz para ele. Esforça e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então, todo líder ele tem a função de levar os seus liderados a algum lugar, né? Josué, no caso, ia estabelecer o povo na terra prometida, mas os nossos líderes de hoje têm a incumbência de levar a igreja até a Jesus Cristo, entregar a igreja para Jesus. Está aqui, Jesus, a igreja que o Senhor confiou na minha mão está aqui. Nenhum se perdeu, estão todos aqui. Isso é maravilhoso para um líder, para um pastor. E também, irmãos, para um pai de família. Está aqui toda a minha família que o Senhor entregou, né? Eu sei que às vezes algumas pessoas, não por culpa dela, né? Mas você vê, eu vou falar do deserto para que os irmãos compreendam um pouco mais. Toda aquela geração que saiu do Egito, eles pereceram no deserto pela desobediência, né? Então, uma nova geração, filhos daqueles que saíram lá do Egito, eles entraram na terra prometida. Os únicos que eram daquela geração foi Josué e Caleb. Então, veja, irmãos, que às vezes eu falei lá de uma bênção lá um líder poder entregar um pai de família, mas às vezes os filhos são desobedientes, né? Isso não pode se jogar a culpa no pai de família, jogar a culpa no pastor da igreja, mas aquelas ovelhas que foram obedientes, o grande líder vai fazer com que elas entrem na terra prometida, elas até a Canaã celestial. Irmãos, este daí é o contexto do nosso livro de Josué, que nós vemos, é um livro histórico, e nós teremos aí muitas histórias, muitos exemplos, muitas coisas que o Senhor quer nos mostrar neste novo trimestre, né? Então, medita aí na escritura, medita naquela revista que nós mandamos em PDF, você pode pegar no teu celular, ela vai ficar disponível aí, pode consultar ela a qualquer momento e você vai ter sempre ali como acompanhar a revista, acompanhar o trimestre. Creio que será uma bênção para as nossas vidas, né? Deus abençoe os irmãos e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.